Olá, queridos alunos, eu sou o professor Regiopio de Lacerda, da disciplina de Geografia, e vamos agora dar continuidade ao nosso primeiro tema, já discutido lá na primeira aula, sobre as escolas da geografia e sobre a evolução do pensamento geográfico. Então, na aula passada, a gente viu que a geografia se instituiu como ciência a partir do século XIX, XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, na Alemanha, com um camarada chamado Friedrich Hatzel, que vai instituir uma escola de pensamento geográfico chamada de determinismo ambiental, ou determinismo geográfico. É aquela escola que diz que a natureza determina a ação do homem no espaço. Essa escola é importante porque, de acordo com o contexto político vivido na Europa naquele momento, era interessante para a Alemanha ter um discurso de esteio científico, de base científica, que servisse para justificar o expansionismo e a dominação colonial europeia, o expansionismo alemão e o domínio colonial europeu. Então, com isso, nós vamos ter, a partir do determinismo geográfico, uma justificativa para que haja a expansão do Império Alemão durante o Segundo Reich. Essas ideias foram utilizadas, inclusive, mais recentemente, de forma deturpada por Hitler, quando vai justificar a autonomia, a autoridade alemã através de uma ideia justnaturalista, tá certo? E esse determinismo vai ser fundamental para quê? Para a Primeira Guerra Mundial, porque a partir desse expansionismo começa o processo de formação de alianças militares, os países da Europa vão entrar em conflito, que vai resultar no assassinato do Francisco Ferdinando. Isso vai levar a declaração de guerra e o início, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então essa escola aí é o determinismo geográfico ou determinismo ambiental. A natureza determina a ação do homem no espaço. Esse discurso a gente viu que ainda é utilizado de forma errada até hoje. Na França, vai surgir um pouco depois com um cara chamado Paul Vital de la Blache. Não dá para confundir que é nome de francês, né? E ele vai instituir o possibilismo, que vai combater as ideias do determinismo, vai se contrapor, mas sem se contrapor na essência. Continua sendo uma ciência extremamente positivista, com os ideais ainda voltados para a manutenção e a instituição do poder. Os Estados Unidos contribuem com a evolução da geografia com a chamada nova geografia, ou geografia quantitativa. Você deve lembrar que é aquela que vai utilizar de dados estatísticos para desenvolver a ideia de espaço geográfico. E dizer que pode ser o espaço explicado a partir das estatísticas e que o neoliberalismo instituído a partir daí vai gerar o desenvolvimento econômico. Já nos anos 70 do século XX, Yves Lacoste, Milton Santos, né, uma série de geógrafos com uma visão marxista vão instituir a geografia crítica, que é a geografia que a gente utiliza hoje, que estuda hoje, que vê o espaço geográfico como objeto de estudo e que principalmente tem, a partir do materialismo histórico dialético, a explicação da realidade atual. Ok? Então esse tópicozinho para a gente lembrar da última aula que nós tivemos, escolas da geografia. Hoje a gente vai ver o quê? As categorias da geografia e os princípios. E aí a gente fecha essa parte do arcabouço da ciência geográfica. Ok? Então vamos lá. Existem 5 princípios para o estudo da geografia. O que são esses princípios? São aqueles elementos que vão servir de norteadores para a investigação científica. No direito é muito utilizado, e tem muita gente que diz que o princípio do direito é mais importante do que a lei. Entre a lei e o princípio, o jurista deve utilizar o princípio, porque esse, como o próprio nome diz, vai servir de origem de determinado pensamento. Então, os princípios da geografia, você pode estudá-lo de forma bem didática, de separação bem didática, a partir do princípio da extensão, que foi formulado por Hatzel. Não é o que é que ele dizia? A partir do princípio da extensão, o espaço geográfico, a ideia, o fenômeno geográfico deve ser delimitado. O geógrafo deve, em primeiro lugar, delimitar a área de ocorrência de determinado fenômeno. Ao fazer isso, delimitando a área, você consegue delimitar o problema, minimizá-lo e, a partir daí, resolvê-lo. Esse princípio da extensão ainda é utilizado até hoje. Na história do Brasil você tem exemplos claríssimos, né? E o mais interessante, ou um dos mais latentes, esse princípio utilizado na região do Nordeste em relação à seca. A seca é um fenômeno que pode ser estudado pela geografia? Claro que é.
né? A seca do Nordeste, mais ainda, já que ela tem uma forte conotação social. Agora, lembrando, não por causa da seca, por causa do processo de formação histórica da região. Quando foi criado o DENOX e a SUDENE, o que foi utilizado para que houvesse a área de atuação desses órgãos foi exatamente o princípio da extensão. Quando o Estado brasileiro delimita o que vai chamar de área do polígono das secas, que é essa região que vai do norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, até o litoral do Ceará, que vai do agreste da Paraíba, do Pernambuco, até o meio norte do Maranhão e no Piauí. Essa região delimitada vai ser chamada de polígono das secas e vai ser justamente a área de atuação do DENOX e depois da SUDENE. Então você vê aí o princípio da extensão formulado por Hatzel, utilizado ainda no século XX. Então o segundo princípio da geografia é o princípio da causalidade. Nesse princípio, o geógrafo vai buscar as causas que geram determinado fenômeno ou determinada situação geográfica. Então, pelo princípio da causalidade, você busca aquilo que origina o problema. O que é que origina a seca no Nordeste? Aí você vai buscar as explicações a partir da climatologia, a partir da circulação geral da atmosfera, a partir do estudo do fenômeno do El Niño, da formação de uma área de baixa pressão, a partir das chuvas convectivas, a partir das chuvas frontais no litoral e da interceptação do Planalto da Borborema, ou seja, você vai buscar as causas naturais que vão gerar essa situação. O princípio da causalidade, nesse caso, também pode ser observado quando você vai analisar uma questão social. As desigualdades, a fome, a miséria, a pobreza na região do polígono das secas pode não ter uma conotação apenas, e obviamente não tem, natural. Então você pode buscar a partir da causalidade as causas sociais que geraram essa situação atual. Então você tem aí dois princípios. O princípio da extensão delimita a área. O princípio da causalidade buscam as causas que determinam determinado fenômeno. A partir das causas você pode analisá-lo e observar as suas consequências. O terceiro princípio da geografia é o princípio da analogia. Pelo princípio da analogia, o geógrafo deve comparar a área ou o fenômeno geográfico que ele está estudando com outras áreas que têm fenômenos semelhantes. Pegando ainda o exemplo da seca do Nordeste, pelo princípio da extensão, forma-se a área de atuação da seca, polígono das secas. Pelo princípio da causalidade, buscam as causas naturais que geram esse problema e as causas sociais. Pelo princípio da analogia, o que é que você vai fazer? Uma comparação. Vai pegar a área semiárida do Nordeste e comparar com outras áreas semiáridas do mundo. Saia, Jopito, tem outras áreas? Óbvio que tem. Tem clima semiárido nos Estados Unidos, na Ásia, na África. Você busca as semelhanças e as diferenças que existem entre esses dois pontos. Ao fazer isso, você está fazendo uma comparação. Quando se faz comparação, o princípio adotado é o princípio da analogia. Então aí nós temos três princípios. O quarto princípio é o princípio da conexitividade, ou o princípio da conexão, onde o geógrafo, ao observar um determinado fato, um fenômeno geográfico, ele vai fazer uma conexão, uma ligação entre fato e outros fatos. Veja que é diferente do princípio da causalidade, que vai buscar as causas, e do princípio da analogia, que vai comparar. Na conexitividade, você vai fazer uma conexão entre uma área e outra. Você pode fazer isso, por exemplo, utilizar o princípio da conexão quando você observa a formação de um cânion a partir de uma estrutura hidrológica. Aí as nascentes dos rios que funcionam como área de estuários que vão produzir esses principais cursos de água superficial que vai produzir um processo erosivo e a formação do cânion. Então aí você está usando o princípio da conexão, está fazendo uma ligação entre fenômenos diferentes que causam um determinado fenômeno geográfico. E o último princípio da geografia, quinto princípio, é o princípio da atividade. Por esse princípio, o geógrafo deve observar que o espaço geográfico está em constante dinâmica, né? É o principal elemento da formação do espaço, essencialmente é a sua dinâmica. Na visão de Milton Santos, o que é que ele diz? Que o espaço geográfico é formado a partir de uma interação entre fixos e fluxos, de um sistema de objetos e de um sistema de ações, e que esses objetos e ações, e que esses fixos e fluxos estão em constante modificação, em constante e permanente transformação a partir do trabalho da ação humana.
a mudança das funções, a mudança das formas. E o princípio da atividade você vai observar principalmente aonde? No espaço urbano. É o espaço em que frequentemente é mais modificado, que frequentemente sofre mais ação do homem, por ser a cidade a síntese do que a gente chama de espaço geográfico. Então aí você tem a análise a partir do princípio da atividade. Então, recapitulando, nós temos princípio da extensão, princípio da analogia, princípio da conexão, princípio da causalidade e princípio da atividade. Ao abordar um fenômeno ou um fato geográfico a partir desses 5 princípios, você está executando um trabalho efetivamente de cunho geográfico e de esteio científico. Então, queridos, seguindo aí o nosso raciocínio sobre a fundamentação da geografia, a gente vai agora falar sobre as categorias da geografia. Na verdade, são também 5 categorias que não se excluem, é a mesma questão lá dos princípios. Um princípio não exclui o outro, né? Então, as categorias da geografia são lugar, território, paisagem, região e espaço. Cada uma dessas categorias tem um significado diferente na análise do espaço, né? Então você parte a observar o espaço geográfico a partir de uma totalidade, mas não quer dizer necessariamente que dentro dessa totalidade não existam especificidades, ou se não existem possibilidades de redução da área a ser analisada, de ampliação da escala, para a partir daí você ter um julgamento e um processamento de pensamento geográfico muito mais preciso. Então vejamos, a primeira categoria da geografia a ser analisada nesse contexto vai ser a categoria de lugar. O que é que eu posso chamar de lugar, né? Eu sempre digo que o lugar é aquele local do espaço geográfico que você pode chamar de seu. É aquele que lhe dá uma noção de pertencimento, é aquele que lhe dá uma ideia de cotidiano, é aquele que lhe dá uma ideia de afetividade. Então o lugar é o espaço onde você cria as suas relações cotidianas. É o lugar onde você cria as suas relações de afetividade. É aquele lugar que a sua memória lhe transporta sempre que você pensa nos seus primeiros anos da infância, na escola, na igreja, na casa, nas festas. Esse é o seu lugar. E essa categoria de lugar tem uma função primordial na geografia, porque é a que faz a ligação do ser, do homem, com o seu espaço, né? Se uma pessoa de fora, imagine que você está em Santa Catarina e vem visitar a região do sertão nordestino. Se você vai para os confins do sertão, numa área inóspita, digamos assim, longe de tudo, apesar de não existir mais lugar longe de tudo, né? Mas digamos que você está num local, num sítio, no meio da caatinga e que encontra lá uma casinha de taipa com os seus moradores, com a agricultura rudimentar, com uma vida extremamente simples, distante, digamos assim, daquilo que a gente vai chamar de consumismo do capitalismo. Você pode imaginar que essa pessoa está nesse ambiente, né, de forma forçada, mas que não existe nenhum lugar do mundo melhor para essa pessoa que se encontra nesse lugar do que exatamente o lugar onde ela se encontra. Então o lugar tem essa relação de afetividade. É aquele lugar que você não troca por nada. É o lugar que lhe tem uma ideia de afetividade plena. Tá certo? Então a categoria de lugar vai ser de fundamental importância para o entendimento do espaço. Como é que você imagina uma pessoa vivendo no norte do Canadá, no frio intenso, como os esquimós ainda vivem? Eles vivem lá porque lá é o lugar deles. O mesmo acontece com as tribos indígenas da Amazônia e o mesmo acontece com o pessoal que mora numa grande cidade. Para quem é do interior, para quem é de uma cidade pequena, tranquila, pacata, ao se deparar com a grande cidade, além do fascínio, causa espanto e admiração. E ficar imaginando como essas pessoas conseguem sobreviver num lugar tão intensamente modificado, num lugar tão dinâmico, num lugar, às vezes, tão difícil de ser compreendido. E o que faz essa pessoa gostar da cidade é porque ali é o seu lugar. Ok? Então a categoria de lugar é aquela que lhe dá a ideia de pertencimento, que dá a ideia de cotidiano e que vai lhe dar a ideia de afetividade. A segunda categoria da geografia é a paisagem. A paisagem funciona como o próprio nome já sugere. É uma parte do espaço geográfico, recortada do espaço, onde você consegue identificar os elementos naturais e os elementos sociais. Lembrem-se que para a geografia não existe uma paisagem totalmente natural.
Não existe paisagem totalmente artificial. Existem paisagens naturais que são artificializadas, que são implementadas a partir do trabalho humano. Então a paisagem é aquilo que os seus sentidos conseguem alcançar. É aquilo que a sua visão consegue identificar. Certo? Então a paisagem vai ser aquele recorte do espaço geográfico, onde você consegue identificar de forma fixa os elementos naturais e os elementos sociais, as suas contradições e a sua interação. A terceira categoria de espaço seria a região. E o conceito de região é extremamente simples, né? A região é o quê? É um pedaço do espaço geográfico que possui características próprias e que essas características próprias o diferenciam dos demais. Eu posso falar em região Nordeste, por quê? Porque aqui no Nordeste nós temos características próprias. E essas características próprias diferenciam o Nordeste de outras áreas. Eu posso falar de região do Agreste dentro da região Nordeste, porque mesmo dentro da unidade do Nordeste eu tenho uma parte do espaço que tem características próprias. O Planalto da Borborema deu características próprias a uma parte do Nordeste, que a gente acaba chamando de sub-região do Agreste. E aí por diante. Então, lembrando do conceito de região, você não tem como não identificar se for o caso de uma questão de prova do Enem. A região é aquela parte do espaço que tem características próprias, que essas características diferenciam dos demais. Obviamente que essas características vai depender de quê? Vai depender do critério que está sendo adotado. Se eu utilizo um critério que dá mais visibilidade ou que dá mais amplitude à região, ela será uma região maior. O Mercosul é uma região? É. Por que é uma região? Porque é uma parcela do espaço que tem características próprias e que essas características próprias diferenciam das demais. Ok? Quarta categoria da geografia é o território. O território é a base do fundamento da geopolítica. O território é aquele espaço em que um grupo de pessoas acaba se apoderando e que determina sobre ele uma dominação. O território é aquela parcela do espaço geográfico onde um determinado grupo de pessoas ou Estado exerce a sua soberania. As questões de território são muito caras para a geopolítica, por quê? Porque é a partir da questão territorial que se desdobram os conflitos geopolíticos internacionais. É o que acontece, por exemplo, com o caso da Palestina, é o que acontece com o caso de Israel, é o que acontece com a ocupação do Iraque de 2003, com a ocupação do Afeganistão. Está acontecendo ali uma intromissão no território. Recentemente nós tivemos o caso da Ucrânia e da Rússia. O que é aquilo ali? Uma exacerbação do território ucraniano, o território russo a partir da ocupação na Ucrânia. Ok? Então o território está ligado diretamente à geopolítica e àquela parcela do espaço onde um grupo de pessoas ou um Estado determina um mando, uma dominação. E por último, nós temos a quinta categoria, que é a de espaço geográfico. O que é espaço geográfico? Espaço geográfico é todo o espaço que foi modificado pela ação do homem. É esse espaço que o Milton Santos chama de sistema de fluxos e de sistema de fixos, de sistema de objetos e sistemas de ação. É esse espaço que nós vamos chamar de espaço total. É o espaço da globalização, é o espaço da economia mundo, né? É aquele espaço que foi alterado pela ação do trabalho humano. Para a análise do espaço geográfico, o que é que você deve utilizar? O materialismo histórico e dialético. A busca da percepção do processo de formação histórica das áreas, né? A partir dessa análise é que você vai conseguir chegar mais próximo da realidade real. Ok? Então, só recapitulando, 5 categorias do espaço, nós vamos ter lugar, que é a menor parcela do espaço geográfico, que é o espaço do cotidiano, a paisagem, que é aquilo que você consegue visualizar e identificar de elementos naturais e sociais, a região, que é a parcela do espaço que tem características próprias, o território, que é onde você exerce o domínio ou o mando, e o espaço geográfico, que é o espaço total. Um abraço, boas questões, e a gente vai se ver na próxima aula.